todos com a paz do Senhor. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração nessa hora. Vá se alegrando no Senhor, porque o Senhor grandes coisas tem para fazer nas nossas vidas nessa noite, como tem feito em todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje de pé, na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, tudo tem que saltar de alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Abra sua Bíblia. O Salmo 105 diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, e fazei conhecida as suas obras entre os povos. Podia sentarmos. Fazei conhecido. Deus, ele tem prazer em abençoar o povo e dar instrução ao povo. O rei Uzias, com 16 anos, jovem, recebeu um ministério para governar. Hoje um jovem na nossa nação não pode dirigir um carro. Naquela época ele começou a reinar Israel e fez tudo o que era reto diante do Senhor. E o Senhor nosso Deus se agradara dele, pois ele fazia tudo de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, e fazei conhecida todas as suas obras entre os povos. Rei Uzias foi muito usado por Deus. Glória a Deus. Deus prosperou o seu ministério de reinado. Reinava com sabedoria, com inteligência, pois Deus o capacitava. Ele fazia tudo de acordo com a vontade de Deus. Quando estava tudo bonito, perfeito, maravilhoso, achou-se no direito de entrar e fazer o que não devia. E foi acometado por uma lepra e perdeu. E nisso se levantou um profeta por nome Isaías, pois ele diz no capítulo 6 do seu próprio livro: e no ano do rei Uzias eu vi o Senhor. Quando nós deparamos com o Senhor face a face, quando nós deparamos com o Senhor face a face, que é a palavra dele, ela nos confronta, pois ele diz: ai de mim, que sou um homem pecador, de lábios impuros. Mas Deus tinha um propósito com a vida dele. Deus tinha um propósito para que ele anunciasse e corrigisse, anunciasse a restauração do povo do Senhor. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, depois de tudo purificado. Nessa noite ele quer saber se ele sonda o teu coração. Nesta noite você pode dizer assim: tu e eu, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Pois Samuel, quando era menino, ouviu a voz do Senhor e foi ao seu senhor, o homem, e disse: tu me chamas? Ele disse: não, filho, vai descansar, vai dormir, porque os trabalhos que ele fazia como garoto era iluminação do templo. Ele mantinha a luz no templo, e sem luz nós perecemos, sem a palavra de Deus nós perecemos, pois a palavra de Deus, ela traz a essência do próprio Deus. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos. E Deus, quando ele consulta o homem, quando ele prova o homem no seu coração, ele quer saber se nós estamos aptos a dizê-lo: eis-me aqui. O profeta diz: a quem enviarei? Envia a mim, Senhor, envia a mim. Quantas vezes nós dizemos: envia a mim, Senhor, envia a mim, farei o teu querer. Mas na hora que nós somos provados, muitas vezes baixamos nossa cabeça e desistimos. Achamos afronta demais, começamos a entender as coisas de outra forma, não confiamos no Senhor plenamente. Ele diz: maldito do homem que confia no seu próprio braço e faz do seu braço a sua força, mas aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam. O salmista disse um dia: olhe para os montes, mas de onde lhe virá o socorro? Ele pode olhar para o Monte Horebe, para o Monte Sinai. O Monte Horebe veio chuva de fogo dos céus, mas o socorro não vai vir do monte, não vai vir do Monte Sinai. Do Monte Sinai veio a palavra do Senhor. Mas aquele que olha para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, a qual Deus amou o mundo de tal maneira que o deu para o resgate da humanidade, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna, ela começa aqui.
e continua no porvir. E por isso Ele quer nos capacitar a conhecer o Senhor. O profeta Oséias diz: procuramos conhecer o Senhor, porque o meu povo, diz o Senhor, sofre por falta de entendimento, falta da palavra. Passamos situações difíceis, mas se nós convertermos os nossos pensamentos, as nossas atitudes e voltarmos ao primeiro amor, buscar o Senhor, consagrar nossa vida ao Senhor, Ele estará na terra. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos, mas Ele quer saber se nós colocamos Ele em primeiro lugar. Tudo é contra nós. Satanás, ele tem lutado para fechar a igreja, mas nós temos uma promessa vinda dos lábios santos do Senhor Jesus, que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O guarda de Israel, ele não dorme, ele nem tosqueneja, ele está apto a dar vitória. Um dia ele descendo do monte, ou subindo para o monte, melhor dizendo, eles passaram para o outro lado, e os discípulos obedeceram à voz do Senhor e passaram para o outro lado de barco. Mas ele veio andando sobre as águas. Ele conhecia os seus discípulos, ele conhece a mim, conhece a vós, ele conhece a todos. Ele sabia que os discípulos iam passar uma tormenta, mas ele chegou lá e deu a vitória. Nesse momento ele te dá vitória na sua casa se você crer. Tudo é possível que crê. Abraão venceu dando glória a Deus. Vem comigo no glória, é assim o lema. Vem comigo no glória, vem comigo no glória. Abraão, todo mundo podia te perguntar: cadê a sua vitória? Ele, glória a Deus. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, versículo 19, que Abraão venceu dando glória a Deus. O glória a Deus, não a homens. Homem promete e não cumpre. Aquele que promete é fiel para cumprir. Nem a morte, nem o porvir, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor do Senhor. Porque Ele nos ama de tal maneira. Ele olha em nós, mas Ele vê nós em Cristo. Ele quer que todos se convertam ao Senhor, porque Ele tem uma chuva. O profeta Zacarias era um homem que tinha visões de Deus, um homem que olhava, via as coisas de Deus, ele via como Deus via. E ele falou que há chuva seródia, há uma chuva temporânea que Deus quer derramar sobre a igreja. Ele quer avivar a igreja de novo, Ele quer sacudir a igreja, Ele quer derramar o Espírito, para que a igreja mostre ao mundo que o poder está no nome poderoso do Senhor Jesus. Essa chuva seródia, ela vai fazer com que a igreja volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Ela crê no poder, ela vai continuar crendo no poder, fazer como Filipe disse: você entende o que você lê? Ele diz: não tem quem me explica. Ele ajuda a carruagem, e Filipe subiu, correndo devagarzinho, mas chegou lá e subiu, e instruiu aquele homem na Sagrada Escritura, e encontrou lendo no profeta Isaías: é este que dá salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que precisa ser batizado, que falta? A água. Vem que eu te batizo, você vai viver a novidade de vida, você vai andar testemunhando, exalando o bom cheiro do Cristo vivo. Porque muitos dizem que faz e acontece, mas o poder somente tem naquele que é o Todo-Poderoso, que ao terceiro dia ressuscitou e deu vida para todo aquele que crê. Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, renova as forças. Os velhos terão visões, terão sonhos, vão viver o melhor, porque essa chuva temporã, ela vai se manifestar, ela vai encharcar a igreja, e todo aquele que crê vai ser molhado, vai ser cheio do Espírito Santo, para andar anunciando as boas novas. Glória a Deus. Não há nada que possa impedir a igreja do Senhor, nada e ninguém. A igreja é poderosa, porque a cabeça da igreja é o Cristo vivo, que ao terceiro dia venceu e ressuscitou, e fez uma promessa e disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. No século dos séculos, no porvir, e virá sobre as nuvens. Glória a Deus. Buscar o teu povo, Ele quer todos, que todos venham a ser salvos, todos.
altos, baixos, ricos, pobres, miseráveis, todos, para se assentar na mesa com ele. Ele abriu os portões celestiais e dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuai o reino que está preparado desde o começo, desde o início. É isso que ele quer. Atenta-te a esta palavra. Esta palavra é apta para discernir o meu pensamento, o teu pensamento, as intenções dos nossos corações e a divisão da alma, para fazer de nós mais que vencedores em todas as coisas. Mas nós temos que fazer como? Para ser bem-aventurados, meditar nessa palavra, guardar essa palavra, viver essa palavra, lutar para viver essa palavra. Porque diz: eu sei que tem guardado a palavra. Quando nós guardamos a palavra, nós temos que pôr para fora. Ezequiel comeu a palavra e diz que era saborosa como mel, mas no ventre era amarga, ele teve que pôr para fora. E ele viu os céus por dentro, lá no rio Quebar, o céu se abriu e ele teve visões de Deus. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor o revelou. Glória. Se o Espírito não revelar a vontade de Deus, nós vamos buscar a dele revelar. Porque a vontade de Deus é que nós conhecemos os mistérios de Deus na altura, na profundidade e na largura. É isso que ele quer. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu me ponho de joelho, é por esta causa. É por essa causa que nós estamos aqui, para que esta palavra chegue até vós e ela faça mudança, ela entre em confronto contigo, porque tudo vai passar. Lembra do patriarca Noé? Quando ele saiu da arca, já o planeta Terra já não era igual, era diferente, completamente diferente. E assim nós, quando passarmos essa tempestade, quando passarmos tudo por isso, vai ser diferente. Qual é a nossa atitude? É permanecermos firmes, permanecer no amor, na fé e na esperança. Mas firmes e constantes na obra do Senhor, firmes e constantes na obra do Senhor, porque uma porta aberta está, porém há muitos adversários. É muitos que vêm, é muitos. A palavra de Deus diz que uma multidão é uma nuvem de testemunhas para nos colocar para baixo. Você vai de novo para a igreja, você vai buscar o Senhor de novo, tem buscado, tem orado, tem feito, tem subido, descido, isso não importa, irmão. O que os outros acham, deixa de achar. O carpinteiro disse: lança a tua rede. Ele disse: sobre a tua palavra. E ele foi próspero na sua pescaria. Mas antes ele ainda deu uma murmuradinha. Passamos a noite toda pescando e nada apanhamos, e vem tu. Ele disse: vai, lança-te, lança no mar, que é a palavra. Busca, ele disse: apresenta-te as vossas razões para que eu possa justificar. Porque o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Quando nós buscamos o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, o Espírito do Senhor encontra em nós a liberdade para habitar. Porque ele está sobre uns e habita em outros. Mas ele quer habitar em todos, porque nós somos templos do Deus vivo, e Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Por isso que o Espírito do Senhor, ele tem ciúmes. Por isso que o Espírito do Senhor, ele geme com gemidos inexprimíveis, para nos mostrar coisas futuras, para mostrarmos a glória de Deus, para que nós adentramos pelas portas, não pulando o muro, como salteadores, mas pelas portas, como ovelhas guiadas pelo bom pastor. O bom pastor conhece as ovelhas. Muitas ovelhas estão aí no deserto, muitos estão distantes, mas ele vai buscar a cada um. Esse que estava um dia aqui no púlpito pregando o Evangelho, mas por palavra negativa, por oscilação, ou por motivos outros que ninguém sabe ainda, se desviou da palavra, mas o bom pastor vai te buscar, ele vai te lavar, ele vai te purificar, ele vai arrancar tudo aquilo que impede ele morar dentro, ele vai te limpar, te purificar e trazer de volta. Aquele jovem diz: pequei contra os céus, contra o meu pai, mas irei. E o pai o recebeu. Se um pai de família recebe, e o nosso Pai Celestial, nós temos que ser que nem aquela mulher que batia naquela porta do juiz iníquo, batia: julga minha causa, julga minha causa. E todo santo dia ela ia,
até importunou tanto que ele julgou a causa daquela mulher. E o nosso Pai Celestial não nos dará o necessário? Porque nós, sendo maus, diz a palavra, nós sabemos as coisas boas aos nossos filhos. E o nosso Pai Celestial, Aleluia, Deus. o rei Uzias poderia ter uma história melhor no final da sua caminhada, mas foi arrogante, foi fazer coisa que não devia. Muitos fazem, por isso que ele diz: se converta-se dos maus caminhos, faça como Daniel no capítulo 9. Eu pequei, meus pais, a nação toda pecou. Perdoa, Senhor. Quando nós se humilhamos, se arrependemos e deixamos, alcançamos a misericórdia. E a misericórdia do Senhor, ela não alcança, ela é como o Ocidente não alcança o Oriente, é infinita. Nós vamos viver o melhor do Senhor, porque o profeta Isaías já disse: se nós quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas, Aleluia, Deus. Mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, tornaram-se branco como a lã, ou como a neve, quando nós se arrependemos e deixamos. Quando nós buscamos o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, para que nós possamos viver o melhor do Senhor. O profeta Joel disse que o Senhor, Joel capítulo 2, versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporânea. Esta promessa é para todos que são filhos. E se você ainda não é filho, está perdendo a oportunidade. Se converta ao Senhor, deixe o mau caminho. Se não tem força, peça ao Senhor e Ele te dará. Aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que vem do Pai das luzes, e te iluminar o teu caminho, te dar entendimento desta palavra, para que você possa receber também essa chuva temporânea. Ela vai descer e permanecer até a serôdia. Até a vinda do Senhor vai ter chuva temporã e chuva seródia, para que todos sejam cheios da graça, porque a graça do Senhor, com a fé, ela traz a salvação. Aleluia, Deus. Graça e fé e obra. Por que não obra? Porque sem obra não dá. É fé, obra e graça. A graça nos faz alcançar mais e mais do Senhor, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E essa graça, ela nos faz uma visão melhor das coisas, ela nos faz se aproximar de Deus, porque Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos que provar e ver, nós temos que alcançar o Senhor em toda forma, provando e vendo. Porque Jó disse: eu conhecia só de ouvir, agora meus olhos o contemplam. Glória a Deus. Quando nós vemos o Senhor, há mudança, há confronto. Jacó passou a noite lutando com o Senhor, e ele falou: que lugar terrível é esse? Começou a lutar com o Senhor, lutou, e quando ele viu que o anjo já estava subindo, ele puxou o anjo e falou: não, eu preciso ser abençoado. Mas para ser abençoado tem que mudar, tem que ter mudança de vida, mudança de caráter. Aleluia. Mudança. E ele se converteu e passou a ser chamado de Israel. Aleluia, Deus. Quando há mudança, transformação de vida, caráter mudado, há diferença. Aleluia. Eliseu ia andando, a mulher dizia para o marido: eis ali um homem de Deus. Paulo e Silas indo à oração, homens de Deus, filho do Altíssimo, Aleluia, Deus. o filho da irmã Maria, o carpinteiro, não é o filho do carpinteiro, mas estava ensinando no templo. Glória a Deus. Até se manifestar com o poder de profecia e profetizando a salvação e dizendo àquela mulher: se tu conhecesse quem fala contigo, te daria água, e essa água jorraria de dentro de ti rios de água viva.
Ela disse: me dai-me desta água para beber, mas tem que se converter. E ela se converteu, se tornou uma grande pregadora. Assim somos nós, quando nós bebemos, saciamos dessa água, a mudança do caráter, a mudança de vida, andaremos em novidade de vida. O Senhor trabalha em nós contra o pecado, trabalha em nós para nos fortalecer e trabalha através de nós. Efésios capítulo 2. Ele trabalha através de nós, quando nós damos vazão e damos lugar a Ele, porque a concupiscência dos olhos dá luz ao pecado, e o pecado dá luz à morte. Mas se nós andarmos na comunhão com o Senhor, e tivermos comunhão uns com os outros, como diz a palavra do Senhor, aí há milagre, há prodígios, há maravilhas, a salvação, a restauração. Pedro disse que nós seremos fortificados, aperfeiçoados, fortalecidos e confirmados no Senhor. Essa bênção é para nós, para que nós possamos andar em tempo e fora de tempo, vivendo o Evangelho do Senhor. Mas o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Se você não crê, busque mais, ouça a palavra do Senhor, porque a palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E essa palavra vai fazer você crer, porque ela vai te incomodar, porque a letra mata o raciocínio humano, ela limpa, purifica a alma. Mas o Espírito, ele vivifica a palavra, dando vida, dando direção correta, onde podemos entrar, onde podemos sair. Aleluia. Porque ele diz: o bom pastor é isso, ao pasto verdejantes, às águas tranquilas. Para quê? Colocar uma mesa diante dos nossos inimigos. E Satanás, ele vai ver e vai contemplar, lutou e perdeu, é sempre perder, porque a igreja sempre vai vencer, porque o nosso general é a guerra, o nosso general é a guerra, ele é forte, ele é poderoso, e se o inimigo vir pelo caminho, por 7 caminhos, ele retornará. Mas se nós atentamente ouvirmos a palavra do Senhor e guardarmos essa palavra no nosso coração e lutarmos para vivê-la e vivê-la constantemente, o Senhor vai guiar e confirmar nossos passos. Aleluia. Mesmo que nós caímos, Ele nos coloca de pé. Porque Ele quer, o Espírito Santo, Ele quer colocar a igreja aprumada, limpa, purificada e santa diante do Senhor. Glória a Deus. Para que nós possamos usufruir do melhor que Ele tem para nós. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele diz no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 2: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e poste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando brevemente te virei e tirarei de ti o lugar do castiçais, se não te arrependeres. O Senhor, Ele dá sempre a oportunidade. Adão, onde está? Ele deu a oportunidade. Caim, o ministro que ministrou terça-feira, o diácono volta. A arrogância de Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Deus não trata com soberbo, Deus não trata com orgulhoso, Deus trata com a humilde. E quando nós se humilhamos diante da mão potente do Senhor, Ele nos exalta. É Ele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. É Ele que trata de nós. Glória a Deus. Por isso que Ele dá a oportunidade: arrepende-te. Você que conhece a palavra do Senhor, arrepende-te. Você sabe onde você caiu, você sabe aonde você errou. Simplesmente diga ao Senhor: tem misericórdia de mim. Confesse a Ele e volte ao primeiro amor, às práticas do primeiro amor, e dê continuidade, para que o nome dele seja exaltado sobre a tua vida, e vós seja resplandecente como o sol na grande força do meio-dia. Essa é a promessa que Ele tem para cada um de nós, para que nós possamos fazer a boa vontade do Senhor. Mas que boa vontade é essa? É perfeita e agradável.
Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Porque quando ele disse para Abraão: eu sou o Todo-Poderoso, o problema não está comigo, Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. E muitos dizem: como que eu vou ser perfeito num mundo corrupto? Daniel habitava na Babilônia e não se corrompeu. Misael, Azarias receberam até o nome de Deus babilônico. Sadraque, Mesaque, Abednego não se corromperam. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse: sede santo como meu Pai é santo. Sede perfeito como o vosso Pai. É Ele que vai fazer, não é nós. Porque toda a honra, toda a glória é para Ele. É Ele que nos aperfeiçoa. É Ele que nos corrige. Porque Ele ama. Por isso que Ele corrige. Ele nos coloca diante dEle para que nós vejamos em nós as nossas fraquezas e nós buscamos nele a força e o poder para fazer a vontade dEle. Porque sem Ele nada podemos fazer. Aleluia. Lembra-te depois aonde caíste. Aquele jovem, ele lembrou, já estava comendo até bolotas, alimento de porcos. Glória a Deus. Ele lembrou onde ele caiu. Ele voltou para casa e o pai o recebeu de braços abertos, colocou até um anel no dedo, roupa nova. Essa é a oportunidade. Olha para o autor e consumador da vossa fé, que é o Senhor Jesus. Foi Ele que comprou a mim e a vós. Ele não comprou nós com prata, com ouro, pedras preciosas. Não, Ele comprou nós com sangue puro, carmesim. Aquele sangue que foi vertido naquele madeiro, Glória a Deus. que escorreu até a terra. E quando Ele expirou, Mateus diz que os sepulcros dos santos foram abertos. Porque tamanha foi a glória e o poder daquele sangue sobre a terra. A terra embebetou-se com o sangue do Senhor e os sepulcros foram abertos, porque a glória do Senhor se manifesta. E João diz que quando o Senhor expirou, entregou o Espírito ao Pai, houve trevas na terra, porque Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quando Ele entregou o Espírito ao Pai, houve trevas na terra. Sem Ele, trevas. Com Ele, luz, entendimento, vitória, salvação. E a salvação é um pacote fechado. Dá direito a muitas coisas. Dá direito de você andar de cabeça erguida. Dá direito de você usufruir do melhor. Glória a Deus. Obedecendo e guardando a palavra do Senhor. Praticando a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Em tempo e fora de tempo. Porque Glória a Deus. a concupiscência, ela vai vir. A tentação vai vir. A opção é de cada um, de querer ou não. Diante de nós está a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele diz: escolhe a vida, filha. Escolhe a vida, filha. Escolhe, porque se você crê em mim, será salvo tu e a tua casa. Se você crê em mim, diz o Senhor, será salvo tu e a tua casa. A restauração da tua casa, a restauração da tua família, a restauração do seu trabalho, do seu emprego. Você pode prosperar em tudo. Prosperar todo dia, você ter bom resultado em tudo que você vai fazer. Porque você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Aí você vai meditar na palavra, vai comer a palavra e vai saber: opa, não posso, não posso, não posso. Aleluia. Isso eu posso. Aleluia. E o Senhor é contigo para entrar e sair. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. O rei Uzias não. Entrou, queria fazer o que não devia. Porque Satanás, ele pode até se transfigurar em anjo de luz, anunciar até um outro evangelho. E se por um acaso ele fazer isso, é anátema, é amaldiçoado. Ou qualquer um de nós ministrar a palavra que não vim do alto, é amaldiçoado. É isso que Paulo nos ensina. Mesmo que um de nós, ou um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, ele diz isso. Seja anátema. Nós temos que crer na palavra poderosa. Examinai a vós mesmos se vós está em Cristo e Cristo em vós, para não sermos reprovados. Mas todavia somos aprovados, porque quem aprova é Ele. Quem sonda o coração é Ele. Quem esquadrinha o coração é Ele. Quem tem o poder é Ele. Quando nós estamos errando o caminho, o cajado nos puxa para o caminho. Pois Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse Jesus maravilhoso
poderoso, ele tem o poder para curar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo e com poder, revestir de poder. Lembra dos santos apóstolos, os pais da igreja? Nós somos a continuidade deles. Os nossos pés têm que estar preparados para a preparação do Evangelho. Nós temos que estar revestidos com as armaduras celestiais, com a palavra, que é o escudo da fé. Nós temos que estar sempre atento a tudo e a todos, para que nós possamos viver e sermos testemunhas vivas do Santo Evangelho, do nosso Senhor Jesus. Porque a graça do Senhor quer abundar sobre a tua vida. A graça do Senhor, ela quer arrancar isso que impede você de se prostrar diante do Senhor, de guardar a palavra do Senhor, de viver o que o Senhor tem para ti. Porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. E a graça nos faz guardar a palavra e viver a palavra. Porque esse favor merecido que tem a nós, essa dispensação maravilhosa, nos faz sermos chamados filhos do Altíssimo. E vós, filhos do Altíssimo, nós podemos fazer o que apraz o Senhor, porque nós somos guiados por Ele, dirigidos por Ele, que aquele que se une ao Espírito do Senhor se torna um com Ele. Por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele chama nós ao arrependimento, por isso que Ele chama nós para a salvação, por isso que Ele chama nós à restauração, para que Ele possa derramar essa chuva temporã sobre a igreja, para que a igreja continue crescendo, 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 crescendo. Aleluia. A igreja, ela vai continuar querendo o inferno ou não, a igreja vai continuar a crescer e a crescer. Glória a Deus. E nós vamos vencendo e sendo mais que vencedor em Cristo Jesus, porque nem a morte, e nem o porvir, nem os principados, e nem as potestades, nem os dominadores, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso meditamos e vamos provar e ver que o Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia, Deus. Curve a vossa cabeça nesse momento, que eu vou ministrar uma oração ao nosso Deus. Bendito e eterno, maravilhoso Pai das luzes e Pai dos Espíritos, pois somos um Espírito que habita nessa carne, Senhor. Pois assim o Senhor nos constituiu, corpo, alma e Espírito, e queremos adorar o Senhor nessas três dimensões, da carne, do Espírito e da alma, para que nós possamos exaltar e bendizer o teu santo nome, por cada vida que está assistindo nesta hora, ou que vai assistir. Oh Pai amado, fala em cada coração através do teu Espírito Santo. Mostra-te, Senhor, o teu poder de salvação. Restaura, Senhor, sara esse doente, cura esse enfermo, em nome de Jesus. Esses vírus, essas bactérias malignas que tem lançado contra este povo, em nome de Jesus. Essa nação é do Senhor. O Senhor diz que o povo que chama pelo teu nome, que nós viemos se converter ao Senhor, deixar os maus caminhos e voltar ao primeiro amor, Senhor. Que o nosso país seja, Senhor, uma carta viva do teu poder, uma carta viva do seu evangelho, em nome de Jesus. Espírito Santo, convença cada um de nós que está ouvindo esta live, Senhor, em nome de Jesus. Venha sobre o teu povo, venha sobre esta nação e derrama uma chuva temporã. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja. Mostra-te, Senhor, como o Senhor tem mostrado a cada dia a este povo que não te conhece, que eles venham conhecer o teu poderio. O Senhor restaurar esta nação, avivar este povo, mostrar que o Senhor tem o poder para curar, para libertar, para colocar esta nação de pé. Esta nação pertence ao Senhor. Tanto foi profetizado anos atrás que o Senhor é o Deus do Brasil, é o Todo-Poderoso, é aquele que muda a história, é aquele que sara, aquele que molda, aquele que transforma. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eterno. O Senhor não muda. Em nome de Jesus, sara a nossa nação. Mostra para este povo, Senhor, quem és tu. Gera no coração do teu povo, Senhor, o arrependimento, para que eles possam se arrepender e alcançar a tua misericórdia e voltar ao primeiro
as primeiras obras, buscando a tua palavra, orando em tempo e fora de tempo, buscando o Senhor, porque a tua palavra diz: buscai o Senhor enquanto pode achar. O tempo de achar, o dia oportuno, é o dia chamado hoje, porque amanhã pertence a ti. No dia chamado hoje, se nós ouvirmos a tua voz e convertermos dos maus caminhos e buscar o Senhor de todo o nosso coração, a misericórdia vai se manifestar, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver salvação nesta nação, porque o Senhor é o mesmo, e o Senhor não quer que nenhum dos homens se percam, mas todos conheçam o Senhor Jesus como Salvador e o único suficiente para todas as coisas, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, Pai, pela tua misericórdia e a tua bondade nesta noite. Amém.